Boa tarde, gente. Bem, a minha missão aqui vai ser um pouco árdua. Primeira palestra depois do almoço. Espero tentar mantê-los acordados, né? Mas vamos, vamos tentar. O tema é interessante, vou tentar deixá-lo bem legal. Fui convidada para falar sobre as doenças mentais no trabalhador. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso e trocar uma ideia. É para ser uma coisa bem descontraída, uma conversa mesmo. A gente tem uma troca aqui. Primeiro, né, para a gente falar de doença, vamos falar de saúde. Então, assim, o que é a saúde mental? Não tem um conceito definido, nem a OMS ela define um conceito sobre saúde mental. Tem muitas influências culturais, socioambientais, vai muito além da ausência de doença. Eu peguei alguns conceitos para a gente falar um pouquinho. Um deles fala que ela é como um estado de equilíbrio de uma pessoa com seu meio sociocultural, um estado que garante ao indivíduo uma participação laboral, intelectual, social, para alcançar um bem-estar e qualidade de vida. Ou seja, a pessoa estar bem no seu trabalho, estar bem em casa, estar bem com a sua família. É um bem-estar, é ter qualidade de vida. Isso é um dos conceitos. Achei um outro. É um estado de bem-estar emocional, psicológico, mediante o qual o indivíduo é capaz de fazer uso de suas habilidades emocionais, cognitivas e funções sociais, e de responder às solicitações ordinárias da vida cotidiana. Então, assim, traduzindo isso, é aquela pessoa que está dando conta, está conseguindo trabalhar, está conseguindo manter-se bem na sua família, está fazendo tudo isso, dando conta dos problemas, dos estressores do dia a dia, e mesmo com isso ela está se sentindo bem. Existem alguns critérios, que está até na página do governo do Estado, da parte de saúde, critérios para a saúde mental. Atitudes positivas em relação a si próprio, aquela pessoa que é positiva, que tenta enxergar as coisas por um lado bom. Crescimento, desenvolvimento e autorrealização. Então, quando você está progredindo, seja no seu ambiente familiar, seja na sua carreira, isso tende a melhorar o seu bem-estar. Integração e resposta emocional, você está bem inserido, bem colocado no seu meio de trabalho, de estudo. Autonomia e autodeterminação, você ser apto a fazer as coisas, você dar conta, e com isso você vai conseguir se realizar. Percepção apurada da realidade, aquela pessoa que tem uma noção do seu meio, de onde está inserida, que consegue perceber as coisas certas, erradas. Um domínio ambiental e competência social. Então, é aquela pessoa que está bem, está confiante, está bem inserida. Seriam alguns critérios, mas, como eu falei, é uma coisa muito ampla mesmo. Qual a importância da saúde mental no trabalhador? A saúde mental é importante para todo mundo, mas a gente está aqui no foco para falar do trabalhador, né? Historicamente, o trabalho ocupa um local muito importante na nossa vida. Ele tem a ver com a nossa formação da identidade, da nossa inserção social. Todo mundo, desde pequeno, né? O que você quer ser quando crescer? Que profissão você quer? Então, é uma coisa que faz parte da vida de todos nós, desde muito cedo. E é muito importante a gente ter um equilíbrio entre as nossas expectativas de atividade e a concretização das mesmas, realizar. Eu desejo ser um astronauta. Nem sempre você vai conseguir realizar isso. E essa não realização dos sonhos pode vir acompanhada de frustração. No século XIX, pegando um histórico, começou a aparecer a medicina do trabalho. Então, tinham serviços médicos dentro das organizações trabalhistas. Aí vocês podem pensar, poxa, que legal, né? Estavam pensando no trabalhador. Não, não estavam. O foco era o trabalho. Então, vamos manter um médico, vamos manter uma clínica lá para aquele trabalhador estar bem e estar rendendo. Ninguém estava preocupado com aquele trabalhador quanto uma pessoa, quanto ao bem-estar dele. Mas começaram a olhar, pelo menos, para a saúde dele. Durante as décadas de 80 e 90, começou a ter, tanto na indústria quanto no comércio, muitos problemas de saúde. Começou a ficar em voga a doença no trabalhador, que daí questão de intoxicações, perdas auditivas, problemas de pele, a questão de LER, lesões por esforço repetitivo. Isso começou a aparecer muito e ficar muito na mídia. Então, assim, começaram a ver, nossa, o trabalhador está adoecendo. Na década já de 90 e 2000, começou a esse foco dessas doenças físicas mudarem um pouquinho para a parte da saúde mental. Começaram a ver que, além desses problemas físicos, esse trabalhador estava ficando mentalmente doente, com depressão, com ansiedade, com estresse.
começou a mudar um pouquinho esse perfil desse adoecimento. Na verdade, já tinha, mas ficou muito mais em voga. Pegando um pouco mais do histórico, com a crise econômica que vem se alastrando desde 2008, ainda estamos nesse processo, começou a ter muita falência, empresas fechando, demissão, diminuição de vagas. Isso tudo faz o quê? Aumenta a pressão nesse trabalhador. Seja o trabalhador que está fora do mercado, que está desempregado, que tem uma pressão muito grande de voltar ao mercado, de trabalhar, de sustentar a sua família, quanto a pessoa que está trabalhando com medo de perder o emprego, que está trabalhando, às vezes, sobrecarregado. Está acontecendo uma redefinição do mercado de trabalho. Muitas pessoas tiveram que aprender a fazer coisas novas, tiveram que aprimorar qualidades que nem elas sabiam que tinham para poder estar trabalhando, para poder conseguir fazer alguma atividade laboral com rendimento. E a questão da gestão de pessoas se tornou muito importante, porque cada vez mais a chefia, as lideranças têm que estar atentas a esse trabalhador, que ele pode estar passando por tudo isso sem estar comentando nada, sem estar falando nada, tentando disfarçar, tentando minimizar esse problema. E qual a importância também da gente olhar para essas doenças no trabalhador? Porque elas vão trazer muitas consequências. Primeiro, o absenteísmo, a falta. Um trabalhador que está doente, ele não consegue ir para o trabalho. Nesse artigo que eu peguei não cita, mas a gente já tem bastante citado também na literatura a questão do presenceísmo, que é o trabalhador que está no seu local de trabalho e não rende. A cabeça dele está longe, ele está mal, então ele vai para não ganhar falta, com medo de perder o trabalho, mas é como se ele não estivesse lá. Isso é um grande problema também. As licenças por auxílio-doença, cada vez mais, está se tornando uma bola de neve, muitos pacientes afastados, questão de previdência social, porque é um trabalhador que está fora do mercado de trabalho, que está tendo que receber esse benefício, porque ele está doente, ele não está apto para estar trabalhando. Na empresa, precisam repor funcionários, transferir de um setor para outro, contratar novos, isso tudo gera despesa. Nem sempre a empresa está preparada para ter esse gerenciamento todo de colocar alguém numa função nova. E com isso, o que vai acontecer? A qualidade do serviço prestado, o nível de produção pode decair, porque às vezes não vai colocar alguém com a mesma aptidão do funcionário anterior, às vezes às vezes não vai colocar ninguém e os funcionários que ficam têm que dar conta do serviço que não era deles. Isso vai gerar em queda de lucratividade. Então, assim, o trabalhador doente não é bom, claro, em primeiro lugar, para ele mesmo, que é uma pessoa que está doente, que precisa de tratamento, e, automaticamente, não é bom para a empresa, para o empregador, que traz prejuízo. Existe uma classificação nas doenças de acordo com das doenças de trabalho, que é uma classificação de Schilling de 94, que tem 3 grupos. O grupo 1, que são as doenças onde o trabalho é a causa da doença, tem um nexo causal, que são as doenças, intoxicações, doenças de trabalho. Aqui não entra a nossa parte da saúde mental. O grupo 2, o trabalho é um fator de risco. Ele contribui para aquele adoecimento, mas ele não é necessariamente causado por aquilo. Aqui vai entrar varizes, problemas de coração, às vezes câncer, uma série de doenças. E, por último, tem uma falha aqui, é grupo 3, perdão. O trabalho ele é um desencadeador de um distúrbio latente. Então, assim, as doenças psiquiátricas elas são multifatoriais. Elas não pode dizer que ela foi causada pelo trabalho, porque, na verdade, a pessoa tem uma predisposição genética para qualquer doença, seja ela ansiedade, depressão, transtorno bipolar, e associado a um fator do meio, estresse no trabalho, estresse conjugal, algum problema na família, pode desencadear essa doença. Então, as doenças psiquiátricas entram nesse terceiro grupo. A gente tem uma infinidade de transtornos psiquiátricos, né? A gente tem o manual americano, DSM, que é um livro deste tamanho, só falando de doenças. Então, eu condensei aqui algumas coisas que são mais comuns na prática clínica e são mais comuns no trabalhador também, né? Que seriam os transtornos de ansiedade, TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, transtorno de ansiedade generalizada, o TAG, transtorno de pânico. Dentro dos transtornos de humor, depressão e TAB, que é o transtorno afetivo bipolar, e a dependência química, que eu decidi colocar porque ela é muito importante e ela afeta muito o trabalho. Cada vez mais a gente tem trabalhadores afastados ou com problemas por causa de dependência de álcool e outras drogas. Vou falar um pouquinho de ansiedade, que é super importante, né? Quem não está um pouco ansioso nos dias de hoje?
Então, assim, a ansiedade normal é aquela sensação difusa, desagradável, uma apreensão. Pode ter esses sintomas autonômicos, que são sintomas típicos do sistema nervoso autonômico, que vai ter a ver com sudorese, com coração disparar, vou falar um pouquinho mais. E ela geralmente é uma advertência, uma ameaça interna ou externa. Então, ela é adaptativa para a gente. Se agora abrir aquela porta, entrar um leão, todo mundo vai ficar com medo, o coração vai dar uma disparada. Por quê? Está preparando o nosso corpo para luta ou fuga. Possivelmente a gente vai fugir do leão, né? Eu acho que ninguém é tão corajoso assim para lutar com o leão. Mas ela é fisiológica, ela nos prepara para lidar com isso. Só que pode ser uma coisa externa ou pode ser um medo nosso. Eu tenho uma prova para fazer, eu tenho uma entrevista de trabalho. Isso tudo vai gerar ansiedade. E isso é benéfico e nos prepara para aquela situação. Esses sintomas fisiológicos que eu falei. Então, pode ter diarreia, vertigem, a hiperidrose, que é suar bastante, coração disparar, a pupila ficar dilatada, os tremores, a parestesia, que é o formigamento, síncope. Tem paciente que chega com sintomas de ansiedade que ele pensa que está infartando, porque ele está com o coração acelerado, está suando frio, está com tremor. Na verdade, é ansiedade. Confusão e distorção das percepções. O paciente, quando ele está numa crise dessa de ansiedade, às vezes ele não sabe direito onde que ele está, que dia é hoje, o que eu estou fazendo aqui. Isso é muito comum acontecer. E essa atenção seletiva é que assim, você foca toda a tua atenção para aquela coisa que está gerando ansiedade. Ou seja, se tiver um leão em que entrou, ninguém vai estar preocupado em quantas pessoas tem aqui, se está chovendo lá fora, se está frio. Você vai colocar toda a tua atenção naquele perigo, naquele fator de perigo. No caso, o leão, que a gente deu o exemplo. Dentro dos transtornos, eu vou só citar alguns e vou falar um pouquinho mais do estresse pós-traumático, que eu acho bem importante para os dias de hoje. Mas, assim, o transtorno de pânico tem essas crises de ansiedade que eu comentei. Coração disparar, suar frio, tudo isso acompanhado de uma sensação de morte iminente. Na hora da crise, o paciente tem certeza que ele vai morrer. Ele vai na emergência porque, assim, doutor, meu coração eu vou morrer agora, vou infartar, cair duro. Então, isso é bem característico. E a agorafobia é principalmente aquele indivíduo que tem esses ataques em locais com muita gente, em aglomerações. Isso pode predispor essas crises. Fobias específicas, que tem pessoas que têm o pânico de andar de avião, elevador, são casos específicos que ela tem esses sintomas de ansiedade frente a essas situações específicas. A fobia social, que é aquele medo de se expor ao público. Com certeza, se eu fosse uma fóbica social, eu não estava aqui falando para vocês. Porque o fóbico social ele não consegue se expor, se sentir avaliado. Então, ele não consegue falar em público, comer em público. Nada que ele se exponha, que ele sinta que tem pessoas o avaliando. E o transtorno de estresse pós-traumático. Que ele é um distúrbio que ele acontece com uma resposta tardia, atrasada de um evento estressante. E que pode ser um evento de curta, de longa duração, e que tem uma natureza ameaçadora e catastrófica. Então, é uma situação, para cada pessoa, pode vivenciar um estresse de alguma forma, mas geralmente é que as grandes catástrofes naturais, aquelas pessoas que passam por tsunamis, aquelas coisas, o caso 11 de setembro do World Trade Center, muitas pessoas desenvolveram esses sintomas, porque é um evento muito grande. Casos de abuso sexual, hoje em dia, a nossa questão tão grave de violência urbana, então assalto, vítima de sequestro, qualquer coisa que você sinta a sua integridade, a sua vida ameaçada, pode gerar isso. Então, assim, existem fatores de risco. Nem todo mundo, como eu falei, nem todo mundo vai passar pelo mesmo trauma e desenvolver. Se você teve traumas na infância, tem alguns transtornos de personalidade que já tornam a pessoa mais vulnerável. A pessoa não tem um sistema de apoio adequado, então ela não tem suporte familiar, de amigos. Mulher está um pouquinho mais predisposta. Vulnerabilidade genética, como eu falei, na psiquiatria quase tudo é necessário, todas as doenças têm um viés genético. E a percepção do controle externo ao invés de interno, que é aquela pessoa que sente que ela não dá conta de controlar as suas coisas. Parece que todo o meio que controla para ela. Então, ela perde, quando algo de ruim acontece, ela sente que ela perdeu o controle. Como eu falei, vai ter sentimento de impotência, desamparo, falta de controle, medo de morrer. A pessoa sente que, naquela situação estressante, chegou a hora. Ali vai terminar. Dos sintomas, assim, essas revivências do trauma, que são tipo flashbacks ou pesadelos,
a pessoa passa a ter esquiva. Então, se a pessoa foi assaltada na rua, ela tem medo de sair, ela começa a se isolar. No caso do trabalhador, os vigilantes, por exemplo, que são vítimas de assalto em porta giratória, em banco, eles ficam com trauma, às vezes, de ir em qualquer agência bancária, mesmo que não seja aquela que ele foi assaltado, porque ele faz uma hipergeneralização. Meu assalto ocorreu ali, em qualquer uma pode ocorrer de novo. Excitação aumentada, aquela pessoa está sempre com o coração um pouco mais disparado, ela está sempre olhando para tudo, ela fica com medo mais constante, sofrimento muito grande, com prejuízo funcional, na sua vida social, profissional. Muitos se afastam por causa disso, não dão conta de trabalhar. Se eu não consigo nem chegar ao meu local de trabalho, eu tive paciente que sofreu um acidente de carro muito grave, ela simplesmente não conseguia ir para o trabalho porque ela não conseguia ir nem de carro nem de ônibus. Porque ela tinha pavor que ia ter um novo acidente e nesse próximo ela não ia escapar, ela ia morrer. Então, pense o quanto que isso é incapacitante para uma pessoa, né? Os indivíduos... então esse era o transtorno de ansiedade, que eu quis dar uma pincelada mais no estresse pós-traumático por essa questão mesmo, que eu acho muito relevante atualmente, e para a questão do profissional, pensando no vigilante, na violência urbana. Falando um pouco de transtornos de humor. Todos nós temos uma variação do nosso humor. Ninguém tem um humor constante. A gente vai ficar mais alegre de acordo com uma notícia boa, com acontecimentos bons. A gente vai ficar mais triste com algum acontecimento ruim, uma morte de alguém, uma perda de emprego, alguma coisa. Isso é normal, isso não é doença. Só que nos transtornos de humor, a sensação que acontece é perda de controle. Eu sei quando eu estou alegre porque algo de bom aconteceu, eu tenho controle sobre isso. Agora, se eu estou com uma alegria muito acima do normal, que eu não dou conta, que eu não sei lidar com aquilo, já está tendo um sintoma que é uma perda de controle. Então, falando do transtorno depressivo maior, que é dentro dos transtornos de humor, dos transtornos depressivos, é a doença mais comum, que é o que popularmente chamamos de depressão. Só lembrando que depressão não é tristeza. Tristeza todos nós temos a qualquer momento. Eu coloquei os critérios diagnósticos que, assim, para você ter um diagnóstico de depressão, você tem que ter pelo menos uns 5 durante 2 semanas. Na prática, a gente não se atenta tanto a esses detalhes, a gente vê muito mais a intensidade. Quer dizer, se você teve o sintoma por 1 semana, não chegou a fechar 2, você não tem. Depende. Se nessa semana você tentou se matar, é uma gravidade maior. Então, é muito mais do que simplesmente uma questão temporal ou de número de sintomas, a gente avalia a gravidade. Mas, assim, humor deprimido, triste, a maior parte do dia, diminuição de interesse ou prazer por atividades que davam prazer. Então, se eu gosto de dançar, se eu gosto de jogar bola, eu perco a vontade de fazer isso. Perda ou ganho de peso, isso é muito importante. Tem gente assim, quando você está deprimido, você não come. O depressivo, existem depressões que cursam com aumento de apetite. O paciente come mais. Então, qualquer alteração, seja de perda ou ganho, é para a gente ficar atento. A insônia ou a hipersonia, então o paciente que perde o sono, ou aquele paciente que só quer dormir, isso tudo pode ser depressão. Agitação, aquela pessoa que está muito inquieta, não para, ou mesmo retardo psicomotor, o paciente fica letárgico, parado, sem forças de fazer nada. Como eu já falei das forças, fadiga ou perda de energia, é aquela sensação de que o paciente está carregando o mundo nas costas, ele se sente cansado. Sentimento de inutilidade, culpa. O paciente é muito comum, eu sou assim por minha culpa, eu estou mal porque eu quero. E além dele, porque ele tem um meio todo falando isso. As pessoas, né, sempre tem algum amigo, algum familiar, nossa, sai dessa, vai lavar uma louça que passa, isso, frescura. Então, a pessoa já tem isso inserido nela. Com o meio falando, nossa, não tem... A tendência é aumentar muito mais a culpabilização do paciente. Capacidade diminuída de pensar, de concentrar, de decidir alguma coisa. Isso é uma coisa que atrapalha muito o trabalho, porque a maioria dos trabalhadores acaba tendo dificuldade na concentração durante o trabalho, acaba isso gerando queda na produtividade, na qualidade do seu trabalho. Então, isso é uma coisa que os pacientes relatam muito, que eles percebem isso no ambiente de trabalho. E, por fim, pensamentos de morte. Aqui vão desde os pensamentos mais leves até ideação, planejamento. Porque assim, a gente pode ter pensamentos que a gente chama pensamentos passivos de morte. Minha vida está horrível, seria bom cair uma bomba aqui e eu morrer. Já não sofro mais, resolve. Isso é um pensamento passivo. Às vezes, uma pessoa sem depressão, ela tem isso. Nossa, se tudo acabasse agora, ia ser melhor. É diferente de uma ideação. Nossa, minha vida está horrível, vou sair daqui e vou comprar uma arma e dar um tiro.
Isso é uma ideação, já com planejamento, eu já estou planejando o que eu vou fazer. Então, isso é um contínuo de gravidade. Claro que ter um pensamento leve é menos grave do que você ter uma ideação ou um planejamento. Vou tomar todos os remédios que eu tenho em casa, esse tipo de coisa. Então, a gente tem que ficar muito atento à intensidade e à gravidade. O transtorno afetivo bipolar que eu coloquei, porque assim, tem um número muito grande de pacientes, as pessoas estão sendo muito diagnosticadas com transtorno bipolar, e assim, e muita gente também pensa, se eu fico alegre ou fico triste, eu sou bipolar. Não, é uma doença. E assim, essa doença que cursa com os episódios depressivos, todos os itens que eu falei, e tendo pelo menos um episódio maníaco, que não é simplesmente uma felicidade. Nesse episódio maníaco, o humor ele fica anormal e mais elevado, mais para cima, expansivo, pelo menos uma semana. Não é só uma alegria, é uma elevação do humor muito grande, desmotivada. Assim, claro, se você ganhar na Mega Sena, você vai ficar extremamente feliz e com todo motivo, eu também ficaria. Mas sem uma causa aparente. Autoestima inflada, grandiosa, o paciente na fase maníaca, ele é o cara. Ele tem certeza que ele é o cara, ele pode tudo, ele é mais inteligente, ele é mais bonito, ele é mais rico que todo mundo. Ele tem esse ego super inflado. Redução da necessidade de sono. Tem pacientes durante esse curso que ficam sem dormir, dormem 3, 4 horas por noite, está suficiente. Mas não é aquela insônia, é falta de necessidade de sono. Essas 3 horas foram suficientes. No dia seguinte, ele está lá rendendo, produtivo, com o cérebro a 1000 por hora. Falar mais que o habitual, opressão de falar. É um paciente que não conseguiria estar aqui, quieto, ouvindo uma palestra, porque ele tem necessidade de falar, já teria me interrompido 10 vezes para fazer 1000 perguntas, porque ele tem uma pressão, um impulso de falar. Fuga de ideias. Como o cérebro dele está funcionando tão rápido, ele começa a falar de uma coisa e já muda para outra. Então, ele vai fazer uma pergunta, daí ele já lembra da vizinha dele que matou o cachorro ontem e que ele tem que comprar carne no mercado e ele não consegue ter as ideias cadenciadas, como nós normalmente temos numa conversa. A gente vai cadenciando nossos pensamentos e assim a gente tem um diálogo com alguém. Distrabilidade. Se a pessoa está nesse ritmo de funcionamento que eu falei, ela deve estar bem distraída, sem conseguir manter o foco. Aumento da atividade dirigida a objetivos ou agitação psicomotora. Então, é aquela pessoa que, para aquilo que ela quer, ela vai colocar toda a energia. O resto, ela não se importa. Então, às vezes, é uma pessoa que ela quer viajar, então ela vai ver todos os mínimos detalhes daquela viagem. Ela pode faltar ao trabalho essa semana inteira, porque ela está focada naquela viagem que ela decidiu que é importante para ela. Então, isso que é atividade dirigida. Envolvimento excessivo em atividades prazerosas, com alto potencial para consequências dolorosas. Então, é aquela pessoa que pode fazer uso de substâncias, que pode se envolver em práticas sexuais sem proteção, com múltiplos parceiros, que vai dirigir perigosamente, ela vai se colocar em risco, porque ela não tem essa capacidade de avaliar risco, consequência dos atos. A dependência química, que eu achei que era bem importante falar, pela questão do trabalhador. Assim, primeiro que é importante a gente diferenciar o que é o uso, o abuso e a dependência. O uso é você pegar alguma substância e utilizar, experimentar voluntariamente. Você usou, seja álcool, seja outras substâncias. O abuso é quando esse uso começa a ser nocivo para a saúde. Na dependência química não é questão temporal. Você usou 3 vezes, você está abusando. Você usou 5, não. É muito mais a questão do prejuízo. Então, o abuso tem até alguns manuais que chamam de uso nocivo, porque começa a ter consequências para a saúde física, para a saúde emocional, consequências na vida do indivíduo, na família, no trabalho. E a dependência, por fim, ela vai cursar com perda de controle. É o principal fato que a gente sabe que um paciente está dependente de determinadas substâncias. Muitos pacientes que usam álcool, etilistas, não, mas eu bebo quando eu quero. Mas mas eu tomo todo dia porque eu quero todo dia. Mas se eu quiser, eu falei, então vamos tentar parar uma semana. Não, mas eu quero, não vou parar, não é porque eu não consigo. Geralmente, o dependente ele vai usando desculpas para não mostrar que ele está perdendo o controle. Então, não, está tudo sob controle. Eu uso todo dia, mas é porque eu quero. Eu tomo 1 litro de aguardente por dia, mas eu estou controlando isso. Mas a gente sabe que não está. Então, assim, algumas características da dependência. Como eu falei, a perda de controle do uso é aquela coisa, se eu tenho dinheiro, se eu tenho a substância, eu vou usar. Eu não consigo não usar. A substituição progressiva de atividades importantes pelo uso da droga. Então, é aquela pessoa que deixa de
sair no final de semana com os filhos, que deixa de sair com a esposa, falta o trabalho, porque ela a droga vai substituindo, vai se tornando um papel central na vida dela. Persistência no uso, apesar das consequências negativas. Então, é aquele etilista que já está com o fígado comprometido, já está entrando num estágio de cirrose, mas continua bebendo. É aquela pessoa que pode fazer uso de maconha, que está com problemas, está com esquecimento. Ela sente os problemas, mas ela não consegue parar, porque já perdeu o controle dela. E a questão da fissura, que na ausência da substância, a pessoa sente uma necessidade muito grande. E essa fissura, ela é tanto psíquica, o indivíduo tem a vontade de usar essa alteração de neurotransmissores, mas como ela é física, o paciente tem sudorese, tem mal-estar, ele tem uma necessidade física, o organismo dele pede mesmo a droga. E assim, qual é a importância disso para o trabalho? Porque o trabalhador que vai trabalhar intoxicado, que tem algum quadro de dependência, ele está muito mais propenso a se envolver em acidentes de trabalho. Ele vai ter, com certeza, uma queda na produtividade, no rendimento laboral dele, porque ele vai ter dificuldades do foco, de manter-se concentrado no trabalho. Vai ter muito mais a questão do absenteísmo. Um paciente que está num processo de dependência, ele falta ao trabalho muitas vezes, então isso traz também um prejuízo econômico muito grande, claro, para a vida dessa pessoa que precisa de tratamento, muito mais entendendo que isso também é uma doença, a dependência, né? E finalizando, eu vou falar do burnout, que na verdade assim, a síndrome do burnout ela não é uma doença que está descrita no CID, no manual americano, do DSM, mas é um termo que vem muito sendo usado na mídia, então eu achei importante colocar. Tem o termo inicial veio do Staff Burnout, de 1974, cunhado pelo Freudenberger, que era uma síndrome composta por exaustão, desilusão e isolamento em trabalhadores da saúde mental. Inicialmente, ele observou esse tipo de sintoma em trabalhadores da saúde mental, médicos, enfermeiros e outras especialidades. Com isso, foi cunhado esse termo do inglês, burnout, que seria esse esgotamento, né? Algo que acabou a energia, que é um processo iniciado devido a excessivo e prolongado nível de estresse no ambiente de trabalho. Então, o termo foi expandido muito mais para esse sentido. Existem várias concepções para a questão da etiologia, né, da causa, mas a sociopsicológica ela vai falar sobre as características do indivíduo associado ao ambiente dele e ao trabalho. E com isso vai vir os 3 grandes pilares da síndrome, que é a questão da exaustão emocional, distanciamento afetivo e a baixa realização profissional. Nessa exaustão emocional, geralmente o indivíduo com burnout está cursando com um quadro depressivo, ou pelo menos ele tem bastante sintomas depressivos. Ele está triste, cansado, desanimado, perdeu o prazer, perdeu o ânimo. Nessa questão do distanciamento afetivo, da despersonalização, é aquela pessoa que no seu ambiente de trabalho, ela está lá, como eu falei antes, está lá de corpo presente, ela não está conseguindo estar inserida, ela fica lá isolada, ela não interage com colegas, ela se sente não pertencente àquele meio. E, por fim, a baixa realização profissional, se ela está nesse estado todo que eu estou falando, é claro que ela está se sentindo que ali não é o lugar dela, que ela não está rendendo o quanto ela deveria, e que isso gera coisas sintomas negativos, traz sentimentos ruins para essa pessoa. E os fatores de risco, tem 4 grandes grupos. Os organizacionais têm muito a ver com a questão da organização do sistema de trabalho. Excesso de burocracia, dificuldade de comunicação entre o trabalhador e chefia, às vezes mudança de setor sem ser previamente acordado com o funcionário. As questões individuais, a pessoa ter uma baixa autoestima, ela já está com sintomas mais depressivos, ela tem uma personalidade que já leve a esse tipo de sintomas. Em relação aos laborais, está muito relacionado ao tipo de trabalho que a pessoa exerce. Como eu falei, trabalhadores da área de saúde
trabalhadores que estão muito ligados ao público, o atendimento ao público, é muito relacionado também com cuidadores, pessoas que trabalham com cuidadores de idosos, cuidadores de pacientes com doenças crônicas, terminais, porque o trabalhador tem uma aproximação afetiva muito grande da pessoa cuidada. E isso, muitas vezes, ele não tem um preparo emocional para isso, e vai vir esse esgotamento. E sem contar também na parte laboral, trabalhadores de turno, que entra bastante, no caso, os vigilantes, e enfermeiras, né, trabalhadores por 36, ou só o turno da noite, que isso traz inversão, muitas vezes, do relógio biológico, do nosso ciclo circadiano. E os fatores sociais, você ter uma baixa rede de suporte, você não ter uma família suportiva que te ajude, você não está bem inserido socialmente, você se sentir não pertencente ao seu meio, seja a sua família, seja o seu meio laboral, você não tem esse suporte que te faz se manter mais seguro nisso. E, por fim, estamos na reta final, quando que a gente deve procurar um psiquiatra, né? Falei um monte de sintoma. Então, assim, com tudo isso que eu falei, nos primeiros sinais e sintomas de que algo não está certo, está na hora de procurar ajuda. E, assim, como é que você vai saber que algo não está certo? Pelas mudanças. Se você era uma pessoa muito feliz e começou a ficar mais em casa, sem vontade de fazer as coisas, se você se alimentava normalmente, começou a perder esse apetite, começou a perder peso, ou o inverso, ganhar, você mudou o seu padrão de sono, essas mudanças têm que fazer a gente ficar atento que algo está errado. É como se o organismo acendesse uma luzinha, sabe quando o carro acende a luz amarela, né? Tem algo para você ver. Então, é um sinal de alerta do teu corpo, que está para você procurar ajuda. E, às vezes, como eu coloquei, atentar aos comentários de familiares e amigos. Muitas vezes a gente não se percebe. As mudanças, muito no começo, elas geralmente tendem a ser sutis. E a pessoa muito próxima de você, não, fulano, mas, poxa, você está diferente, você era mais falante, você fazia mais piada, você está mais sério, você está mais sisudo. Observe que as pessoas ao teu redor falam de você, do teu comportamento, porque muitas vezes elas conseguem te observar melhor. Como eu sempre reforço aqui, a questão de não ter medo de procurar ajuda, de não ter preconceito contra a doença mental, porque, assim, o psiquiatra é um especialista como outro qualquer, como clínico, como dermatologista. Ninguém pensa duas vezes se está com pressão alta antes de ir no clínico. Por que você tem que pensar em se vai no psiquiatra? O psiquiatra é um especialista como outro qualquer, que trata doenças crônicas como outras quaisquer, como a pressão alta, como a diabetes. São doenças que precisam de um tratamento crônico. Então, a gente não tem que ter preconceito. Eu acho que o principal daqui é essa questão de psicoeducar, que psiquiatra é para quem precisa, não é médico de louco, eu sempre falo isso, porque eu acho que acabar o preconceito, acabar o estigma é fundamental, que muitas pessoas demoram anos para procurar ajuda e ter um tratamento por preconceito, por medo, meu Deus, eu vou no psiquiatra, o que vão pensar? Muitas pessoas chegam no consultório, nossa, você é psiquiatra, mas você é mulher, você é jovem, até tem uma imagem do psiquiatra, aquele médico carrancudo, mais velho, porque já está inserido nesse preconceito, né? E, assim, a gente sempre tem que procurar prevenir. Claro, existem coisas que a gente não vai conseguir prevenir, porque as doenças têm essa etiologia, tem a genética, tudo. Mas o que a gente puder controlar do meio já é muito válido. Então, eu sempre coloco manter hábitos de vida saudáveis, prática de esporte. Já tem estudos mostrando que a prática regular de atividade física melhora sintomas depressivos e ansiosos, principalmente depressivo. Já está sendo até prescrito, alguns casos, junto com a medicação e com a terapia, a prática regular de atividade física. Alimentar-se bem, saudável, isso ajuda até a equilibrar a questão até dos neurotransmissores, então é super importante. Você ter lazer, momentos de lazer com a família, sair, fazer coisas que goste, ter um hobby, tirar férias. Eu pego muito no pé dos meus pacientes, porque muitas vezes, pela questão financeira, o paciente acaba vendendo as férias porque precisa de mais dinheiro, ao invés de tirar os 30 dias, tira menos. E isso o corpo precisa, o corpo e a mente precisam. As férias não estão ali de alegre. Então, mesmo que você não vá viajar, mas você ter esse momento de descanso, eu brinco, né, de não pensar em nada, isso é muito importante para manter a nossa saúde mental adequada. E buscar ser feliz, né, que eu acho que é o grande objetivo de todo mundo. A gente, o ser humano, ele é hedonista, ele busca o prazer, ele busca a felicidade. Eu acho que quanto mais se busca isso,
é mais fácil de você encontrar. Então, é esse meu recado. Muito obrigada, que estão os meus contatos, e fico aberta para perguntas. Nessa sintomatologia que a senhora expôs para todos nós, né? Essa letargia e a perda do apetite, a senhora associou a depressão, mas esse transtorno de ansiedade generalizada, o TAG, ele não pode ter também esses dois sintomas, tanto a perda de apetite quanto essa letargia, assim, esse travamento que pode acometer as pessoas? Sim, com certeza pode cursar também nessas doenças, mas na verdade não entra como um critério diagnóstico. É por isso que eu não coloquei. Mas ele entra sim, e na verdade a ansiedade ela cursa tanto com a questão de perda, quanto o aumento de apetite. Então tem muitos pacientes que chegam a ter ganho de peso pelo processo ansioso mesmo, de passar a comer mais. E a perda também, é muito individualizado. Tem pessoas que, quando estão ansiosas, simplesmente não comem nada, outros comem mais. E, assim, a questão da letargia, no caso da ansiedade, do TAG, por exemplo, ao contrário da letargia, acontece uma hiperativação. O paciente com TAG, ele tende a ser hiperexcitável, a questão dele, da atenção. Ele não é o ansioso, ele não está lá letárgico, quieto. Pelo contrário, ele está inquieto, ele está é aquela pessoa que não consegue muito ficar parada, se concentrar. Aquela inquietação dele interna tende a se mostrar externamente também. Então, assim, não é tão comum. Eu sempre brinco, não existe receita de bolo. Cada paciente é um paciente. Mas é muito mais comum o paciente estar mais hiperativado do que letárgico, o ansioso. Gostaria de saber, na sua visão, como está sendo visto na Justiça do Trabalho a síndrome de burnout. Então, é